Olá, bom dia meus irmãos, graça e paz. Continuamos hoje na nossa série de exposições no livro de Marcos. Eu já queria convidar você então a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, a partir do versículo 28. Faremos a leitura até o final do capítulo, até o versículo 37. Marcos 13, 28, 37 diz assim: Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Vamos orar? Pai, o Senhor conhece as nossas lutas, as nossas falhas, as nossas necessidades, e oramos para que o Seu bendito Espírito Santo possa usar dessa palavra para atingir cada uma delas, Senhor, na minha vida e na vida dos meus irmãos que me ouvem. Fala conosco, para a Tua glória, Senhor. Amém. Nós então encerramos hoje, iremos encerrar o capítulo 13 do livro de Marcos. Pastor Flávio já pregou 2 sermões passados em cima desse texto, e nós vimos que Jesus estava falando sobre a queda de Jerusalém e o fim do mundo, as duas coisas se sobrepondo aqui. E o tema da nossa pregação de hoje é Vivendo à Luz do Fim. Vivendo à luz do fim. Jesus já havia então dado vários detalhes sobre o fim dos tempos, e agora ele vai dizer o que ele espera que os seus discípulos façam então, à luz de tudo isso que ele havia ensinado. Então, o ponto aqui é que Jesus quer que os seus discípulos tenham certas atitudes a respeito daquilo que ele falou que vai acontecer. Jesus, ele quer que o futuro molde o nosso presente. Por isso o tema, vivendo à luz do fim, vivendo à luz daquilo que virá, à luz daquilo que Jesus revelou sobre o futuro. E nós veremos que Jesus, nesse texto, ele pede 2 atitudes dos seus discípulos, à luz dos seus ensinamentos sobre o fim. 2 coisas. Primeiro, que eles vivam com discernimento, e segundo, que eles vivam em alerta. São as 2 atitudes que Jesus espera dos seus discípulos, tendo em vista tudo aquilo que ele havia ensinado. E o sermão está dividido basicamente em 2 partes. Nós veremos a explicação do texto e no final algumas aplicações para as nossas vidas. Então as 2 partes, a primeira vai do versículo 28 ao 31 e depois o versículo 32 ao 37. E do versículo 28 ao 31 então, nós veremos que, tendo em vista o fim de todas as coisas, Jesus espera que os seus discípulos vivam com discernimento. Jesus espera que os seus discípulos vivam com discernimento. E discernimento é a capacidade de avaliar as coisas, de avaliar as situações com clareza, com bom senso. E o que Jesus então espera é que os seus discípulos avaliem os acontecimentos de acordo com a palavra dele.
Por isso que ele espera discernimento, que nós tenhamos a capacidade de avaliar as situações, de avaliar os sinais, de acordo com aquilo que ele revelou. E Jesus Cristo começa no versículo 28, então, dando uma ordem: aprendei, ou talvez na sua tradução, aprendam. E ele diz então que os seus discípulos deveriam aprender com a parábola, a lição da figueira, que era um exemplo bem comum, uma planta, um pé de árvore que eles estavam acostumados. E Jesus faz isso para ser bem didático. E o versículo 29, Jesus vai dizer o que eles deveriam aprender com a parábola da figueira. Era que, assim como quando os ramos da figueira ficavam verdes e as folhas brotavam, significava que o verão estava próximo. Assim também, quando os discípulos vissem os sinais que Jesus havia revelado, o fim também estava próximo. Assim, quando as folhas apareciam da figueira, o verão estava próximo. Quando os discípulos vissem os sinais que Jesus falou, então o fim estava próximo. E mais uma vez relembrando, o pastor Flávio já explicou que aqui Jesus Cristo, nesse sermão profético ou escatológico, ele está falando de dois acontecimentos que se sobrepõem. Está falando sobre a queda de Jerusalém, que aconteceu já no ano 70, mas também sobre a sua segunda vinda. Então, ora Jesus fala de um, ora de outro, e ora ele mistura os dois acontecimentos. E aqui, nesse texto em específico, parece que Jesus tem em vista mais ainda o fim de todas as coisas, a sua segunda vinda. E essas coisas, Jesus diz assim: quando virem essas coisas dizem respeito a tudo aquilo que ele falou do versículo 1 até o versículo 23. O aparecimento de falsos cristos, falsos profetas, perseguição, ódio aos cristãos, sinais nos céus, o sacrilégio terrível, guerras. Tudo isso, então, Jesus diz que são sinais de que o fim está próximo. E os cristãos, então, conforme forem vendo essas coisas, devem perceber que o fim está chegando, Mas primeiro, nós precisamos entender o que Jesus quis dizer com está próximo às portas, como ele diz no final do versículo 29. Porque há uma tendência no nosso coração de impor ao texto bíblico a nossa maneira de enxergar as coisas. E isso não é diferente a respeito do tempo. Não é diferente a respeito da maneira como nós enxergamos o tempo. Porque a Bíblia, desde do Novo Testamento, diz que o fim está próximo. Por exemplo, Pedro vai dizer assim na sua primeira carta: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios e dediquem-se à oração. E o apóstolo João também, em sua primeira epístola, diz assim: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que no tempo que ele está escrevendo ali, há quase 2000 anos atrás, esta é a última hora. E lembre-se que tanto Pedro quanto João estavam ouvindo esse sermão de Jesus aqui em Marcos 13 ao vivo e a cores. E ambos já diziam para a igreja cristã daquele tempo que o fim estava próximo. Mas então talvez a gente possa, trazendo a nossa noção de tempo ao texto, a nossa maneira de enxergar as coisas ao texto, possamos pensar: mas será que os apóstolos estavam equivocados? Porque eles diziam desde aquele tempo, há 1900 anos atrás, que o fim já estava próximo. E a resposta óbvia é que não. Ao escreverem o Novo Testamento, eles estavam inspirados pelo Espírito Santo e por isso eles não erraram. Então o erro com certeza está conosco, na nossa maneira de interpretar o texto. Mas uma outra pergunta fica: como que nós podemos dizer então, como os apóstolos, que a vinda de Jesus está próxima? Como eles puderam dizer isso? Se Jesus está demorando 2000 anos, nenhum amigo diz assim: olha, daqui a pouco eu vou te visitar, hein? A minha visita para você está próxima, e demora 2000 anos. Nenhum amigo diz isso. Porque, meus irmãos, a questão de próximo aqui às portas não é uma questão de tempo como nós estamos acostumados a vê-lo, do tipo, 15 anos é muito, 15 minutos é pouco. Não.
Está próximo às portas aqui não diz respeito a como nós enxergamos o tempo, mas diz respeito a toda a história de Deus. A questão é o próximo capítulo da história. Jesus, ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, enviou o seu Espírito. Agora o próximo capítulo é a sua vinda, não existe nada mais impedindo, não existe nada mais que precise acontecer, é por isso que ele diz que está à porta. Então, quando o texto bíblico diz está próximo, é que, olha, pode acontecer a qualquer momento. Não necessariamente próximo da maneira como nós enxergamos o tempo. Por isso que nós precisamos entender bem o que o texto bíblico diz. Então, a vinda de Jesus é o próximo capítulo da história. A sua volta está às portas. Nada mais, não precisa acontecer nada mais, nenhum acontecimento anterior. E o versículo 30, então, Jesus diz assim: em verdade lhes digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê? Tudo isso, aqueles sinais que nós vimos anteriormente, que Jesus já havia falado. O aparecimento de perseguição, falsos cristos, falsos profetas, fome, guerras. E nós precisamos entender o que Jesus quis dizer com isso. Existem várias escolas, como o pastor Flávio já falou, de interpretação sobre o fim do mundo, mas a interpretação mais natural é que Jesus estava se referindo, sim, à geração das pessoas que estavam ouvindo Ele. Que aquela geração que estava ouvindo a Cristo, já veriam todos aqueles sinais acontecendo, perseguição, falsos profetas, guerras e assim por diante. Não era algo reservado apenas para um futuro distante, não era algo reservado apenas para a nossa época, como muitas vezes nós pensamos. Essas coisas só passaram a acontecer a partir de agora. Não. Com esse texto, Jesus está falando que aquela geração dele, viva, veriam as coisas que ele havia profetizado. E de fato nós vemos isso, é só ler o livro de Atos. Tão logo Jesus ascende aos céus e envia o seu Espírito, tão logo aparece perseguição na igreja. Pedro e João são presos, Tiago é decapitado, Estevão é apedrejado. Nós vemos fome porque Paulo levanta uma oferta, especialmente para os crentes judeus que estavam passando por fomes. Nós vemos guerras porque Jerusalém caiu no ano 70 justamente por uma guerra dos judeus contra os romanos. Então é isso que Jesus estava falando, os sinais que apontariam para o fim, começariam já naquela geração que o estava ouvindo. E é por isso então que nós vemos que no Novo Testamento os discípulos já se preparavam para a volta de Jesus, porque eles viam os sinais acontecendo. Pense comigo, se Jesus assegurasse para eles que ele voltaria daqui a 2000 anos, 2000 e poucos anos, eles poderiam descansar, e toda a história da igreja, todos os cristãos até agora poderiam descansar. Da mesma maneira, se Jesus assegurasse que ele voltaria daqui a 5000 anos, nós também poderíamos descansar. Mas não, desde os tempos dos apóstolos, a igreja clama: Maranata, vem Senhor Jesus, vem, e vive se preparando para o fim, porque os sinais começaram lá atrás, começaram lá com eles. Então, todos aqueles sinais, todos esses sinais que acontecem desde aqueles tempos, vai acontecer até a volta de Jesus, até culminar naqueles sinais cósmicos que nós vemos nos versículos 24 a 27. E Jesus então termina essa primeira parte no versículo 31, um dos versículos mais famosos sobre os ditos de Jesus, que diz que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então Jesus está dizendo que os seus discípulos deveriam estar sim atentos aos sinais, atentos às coisas do mundo, mas deveriam discernir de acordo com as palavras de Jesus, porque Jesus disse: olha, tudo isso que vocês estão vendo vai passar, mas a minha palavra não passarão. As minhas palavras não passarão. Então o discernimento que os discípulos deveriam ter ao estarem atentos aos acontecimentos do mundo é o discernimento baseado na palavra de Deus, não em profetas, não em especulações, mas sim na palavra de Cristo. Então, esse é o primeiro ponto que nós vimos aqui. Jesus espera que os seus discípulos estejam atentos aos sinais, discernindo-os de acordo com a palavra dele.
Mas Jesus vai além. E agora ele diz que ele espera dos seus discípulos não apenas discernimento, mas vigilância. Então, do versículo 32 ao 37, nós veremos que à luz do fim de todas as coisas, Jesus espera que seus discípulos vivam sempre em alerta. Jesus, depois então de dizer que eles deveriam viver de maneira sábia, vai dizer que eles deveriam viver de sobreaviso, viver em alerta. E o versículo 32, Jesus vai apresentar o primeiro de dois motivos. Jesus diz que nós devemos estar alertas por dois motivos. E o primeiro no versículo 32, que ele diz assim: olha, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. O primeiro motivo então é porque ninguém sabe a data da sua vinda. Mas nós precisamos entender um pouquinho melhor esse versículo. Esse versículo já me inculcou muitas vezes. Já ficou pensativo ao ler esse versículo? Como que Jesus não sabe de alguma coisa? Porque diz aqui o texto, que só o Pai sabe disso. Nem ninguém, nem o Filho. E aqui nós precisamos relembrar de uma das doutrinas centrais da fé cristã, que é a doutrina da união hipostática, como nós chamamos. Da união das duas naturezas em uma só pessoa em Cristo. Então nós cremos que Jesus é 100% homem e 100% Deus, essas duas naturezas em uma única pessoa. E esse é um dos mistérios da fé cristã. Como a Trindade, nós não conseguimos explicar e entender com todas as nossas forças, com toda a nossa mente. O finito não consegue compreender o infinito. Portanto, quando nós olhamos para algumas questões nos evangelhos, por exemplo, nós entendemos que ora vemos atributos divinos em Jesus e ora mais atributos, assim, mais claros atributos humanos. Por exemplo, quando Jesus acalma uma tempestade, ali ele está mostrando o atributo da onipotência, que diz respeito a um atributo divino. Mas, por exemplo, quando a Bíblia diz que Jesus teve fome ou se cansou, Deus não se cansa. Então entendemos aquilo como fazendo parte do atributo, da manifestação da natureza divina de Jesus. Mais do que isso nós não conseguimos ir. Mais do que isso nós não conseguimos ir. Então aqui Jesus ele está falando com respeito à sua natureza humana. Com respeito à sua natureza humana. E assim, naquela qualidade ali, como homem, Jesus ele não sabia ainda o tempo da sua volta. E então chegamos ao versículo 33, visto que ninguém sabia, que ninguém sabe a volta de Jesus, ele diz assim: olha, estejam de sobreaviso e vigiem, porque ninguém sabe quando será o tempo. Devemos vigiar então, porque não sabemos quando acontecerá. E precisamos então gastar um pouco de tempo aqui também. Porque você já parou para pensar, meu irmão, será que nós realmente cremos no que Jesus acabou de dizer? Será mesmo que nós acreditamos que ninguém sabe quando será a volta de Cristo? Porque parece que muitas vezes nós temos uma tendência de marcar uma data no nosso coração. Muitos de nós podemos afirmar que não sabemos quando Jesus voltará, mas vivemos como se soubéssemos. E eu não estou falando daquelas pessoas que marcam datas para a volta de Jesus. Isso é heresia e isso tem que ser rejeitado. Marca dia, hora, ano, data. Não. Só que muitos de nós, no fundo do coração, marcamos datas também. Não de maneira explícita. Não, é implícito. É implícito em nosso coração. Está no nosso inconsciente. E também não de maneira específica, porque não afirmamos o dia ou o ano. Mas vamos ver como que nós podemos marcar datas para o nosso coração. Primeiro, se eu digo assim, eu creio que Jesus vai voltar no meu tempo, ou eu creio que Jesus não vai voltar no meu tempo, na minha época, eu estou marcando uma data. Mais uma vez, não uma data específica, mas estou marcando um período de tempo. O primeiro erro, então, muitas pessoas ficam afobadas, falam assim: olha, Jesus, eu creio que Jesus vai voltar agora, olha a pandemia. Quantos vídeos no WhatsApp não circularam falando que já era hora, por causa da pandemia?
Olha Israel, tudo que acontece em Israel, não está chegando a hora, é a profecia tal, é a profecia tal, Jesus é nesse tempo. Olha o eclipse lunar, toda vez que a lua fica vermelha, né? A pessoa fica e está voltando, é agora. O que é isso se não marcar uma data? O que é isso se não afirmar que você sabe quando Jesus vai voltar? Meu irmão, isso é um erro. Ninguém pode afirmar que a vinda de Jesus vai acontecer agora, ou na nossa geração, ou durante, ou logo depois que acabar a pandemia. Ninguém pode afirmar isso. Nós podemos e devemos afirmar que é iminente, e que a cada dia que passa está mais próximo, mas nós não podemos afirmar que é em determinado período de tempo. Não podemos marcar. Entretanto, há um outro extremo, o extremo de viver tranquilo, é de pensar assim: olha, eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu creio que não é no meu tempo. Ele já demorou 2000 anos? Eu creio que vai demorar mais uns 5000 anos. Muitas vezes nós temos isso implícito no nosso coração, e isso nos leva então ao desânimo, ao mundanismo. Esses erros ou nos tornam ansiosos demais, ou relaxados, sem desejar a volta de Cristo. Ou vivemos sem o senso de urgência que deveríamos viver, ou vivemos com um senso de urgência desequilibrado, sem discernimento. Começamos ou a cair no mundanismo, ou a querer sair e deixar as nossas responsabilidades seculares, porque Jesus está voltando, né? Começamos ou a ficar incrédulos e a não acreditar que um dia Cristo vai voltar, ou a acreditar em qualquer coisa, qualquer baboseira sobre a volta de Cristo. Portanto, nós precisamos sondar os nossos corações e cuidar com esse erro, de não marcar uma data de um dia específico, mas acreditar e marcar em uma data de uma geração, de um tempo. Nós precisamos cuidar com isso, meus irmãos. Então, depois de falar que ninguém sabe o tempo, ninguém sabe a época, Jesus vai para o versículo 34 e no 35 ele vai contar uma outra parábola. A parábola então de um homem que precisa deixar o seu país e deixa a sua casa aos cuidados dos seus servos e ordena para que o porteiro vigie, para que ele vigie. Então, o argumento de Jesus assim é que assim como aquele porteiro não sabe quando o dono da casa vai voltar, se de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, nós também devemos vigiar. Assim como aquele porteiro precisava vigiar, nós também precisamos, porque a nossa certeza é uma só: Jesus vai voltar, está próximo, Jesus vai voltar logo, mas nós não sabemos quando, nós não sabemos a que horas, nós não sabemos daqui a quantos anos, ou centenas de anos, ou milhares de anos, ou horas, não podemos afirmar isso. E o versículo 36, então agora, Jesus vai afirmar o segundo motivo pelo qual devemos vigiar. O primeiro é porque ninguém sabe, e o segundo, olha o versículo 36, ele diz que nós deveríamos estar vigiando como aquele porteiro, para que vindo ele, o dono da casa, inesperadamente, não encontre vocês dormindo. Então o segundo motivo é porque nós temos a tendência de dormir, nós temos a tendência de olhar e falar: olha, o Senhor está demorando, o Senhor está demorando, o Senhor está demorando. E dormir aqui, meu irmão, é viver como se a volta de Jesus não importasse. Dormir aqui é viver como se o fim não fizesse diferença alguma no presente. É viver como se não tivesse relevância que Jesus vai voltar. É justamente ao contrário do tema de hoje, é não viver à luz do fim. É se esquecer que a casa não é nossa e que o dono pode voltar a qualquer momento. E olhando para a minha vida, como é fácil cairmos nesse erro, não é? Como é fácil ficarmos lamentando, cairmos no desânimo, ou dormirmos. Jesus está demorando, Jesus está demorando. Como é fácil continuar com a nossa vidinha aqui, com o meu casamento, com a minha esposa, com as minhas responsabilidades, e esquecer que eu tenho que vigiar, que Jesus está próximo, Ele está à porta. Por isso Jesus termina dizendo no versículo 37 uma palavra diretamente para mim e para você. Se muitas vezes a gente tem dúvida se algum versículo bíblico foi escrito especificamente para nós, se Jesus estava falando especificamente para nós, esse
é um que você pode ter certeza. Olha comigo no versículo 37. O que, porém, digo a vocês, aqueles que estavam ouvindo a Jesus ali, os seus discípulos, as pessoas, digo também a todos, a todas as pessoas, a todos que me ouvem, a todos que ouvirão essas palavras, a todos que lerão o que está escrito aqui, digo a todos, Jesus está dizendo para mim e para você, vigiem, vigiem. Não existe então, meu irmão, uma pessoa sequer que possa falar que essa palavra não se aplica para ela. Não existe, porque Jesus disse para todos, vigiem, vigiem. A pergunta que fica é, será que nós estamos? Vimos então, na explicação do texto, que Jesus, Ele espera que vivamos com discernimento e em alerta, porque não sabemos quando Ele vai voltar e porque temos a tendência de dormir. E agora então nós veremos como nós podemos aplicar isso nas nossas vidas, e há uma pergunta que precisamos responder aqui. O que significa então vigiar com discernimento? Porque nós dividimos apenas de maneira didática, viver com discernimento e de sobreaviso, em alerta, mas as duas coisas andam juntas. Não adianta eu só ter discernimento e não vigiar. Da mesma maneira, não adianta vigiar sem o discernimento bíblico. Por isso, então, o que significa vigiar com discernimento? Ou, em outras palavras, o que significa vigiar de maneira bíblica? Como é viver à luz do fim? Como eu devo viver à luz do fim? E a Bíblia apresenta várias maneiras, principalmente, especificamente no Novo Testamento. Conforme você vai lendo as epístolas, você vai vendo como as pessoas estavam preocupadas com isso. Então a Bíblia é rica em nos afirmar como nós podemos vigiar de maneira bíblica, com discernimento. Uma primeira maneira, eu vou trazer apenas alguns exemplos, é orando. Por exemplo, o texto de Pedro que nós lemos, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios e dediquem-se à oração. Minha vida de oração diz muito se eu estou vigiando. Se eu estou relaxado na minha vida de oração, é porque eu não estou vigiando. Essa é a associação bíblica. Vigiar sempre está ligado, implica a oração. Lembra quando Jesus está no jardim das aflições e pede para os seus 3 discípulos chegados? Olha, vigiai e orai. Algumas traduções nesse mesmo texto aqui trazem isso. Vigiem e orem, vigiai e orai, aqui em Marcos 13. Porque as duas coisas estão interligadas. Se eu não estou orando, eu não estou vigiando. Por que nós precisamos orar? Por que orar é vigiar? Porque, meu irmão, nós precisamos orar para que Jesus volte, Maranata. Precisamos orar para que mantenhamos vidas santas. Precisamos orar para permanecermos acordados. Orar para que Deus crie em nós um anseio pela volta de Jesus. Precisamos orar porque essa vida é uma guerra contra o mundo, contra a carne, a nossa própria carne, contra o diabo, que são os nossos 3 inimigos que querem nos ver dormindo. Por isso nós precisamos orar. A oração é um convite de Deus para um relacionamento com Ele, para que Ele possa nos preparar, para que Ele possa nos ajudar a vigiar. Essa é uma primeira maneira, mas também tem outra. A Bíblia diz, encorajando outros irmãos. Por exemplo, Hebreus capítulo 10 diz assim, encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ainda mais, conforme nós vemos que esse dia, o dia da volta de Jesus está se aproximando, nós devemos nos encorajar. Nós precisamos nos encorajar, meus irmãos. A volta de Jesus precisa fazer parte das nossas conversas. Nós precisamos dizer, meu irmão, Jesus está voltando, permaneça firme na sua luta contra o pecado. Minha irmã, Jesus está voltando, esse sofrimento vai acabar. Mas nós também precisamos ser encorajados. Como é bom, como é maravilhoso, não é? Vivermos ao lado de uma pessoa que ama a volta de Jesus, que deseja ver a Jesus, que anseia por esse dia. Como é maravilhoso, parece que nós somos contaminados também com um pouco desse amor, porque a Bíblia é sábia, meu irmão, ela sabe disso, que nós somos influenciados por aqueles que estão ao nosso redor. Por isso ela diz, olha,
fiquem juntos, vocês que são filhos de Deus, para que vocês possam se encorajar mutuamente. Mas há uma terceira maneira também, que é pregando o Evangelho. Pregar o Evangelho também é vigiar. Por exemplo, em Atos capítulo 1, os apóstolos perguntaram para Jesus: Jesus, é esse o tempo? O Senhor ressuscitou, passou esses dias conversando com a gente, é agora que o Senhor vai restaurar o reino? E Jesus diz assim para eles: olha, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não importa, tá bom? Não compete para vocês saberem disso, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então o que Jesus está falando, olha, não fiquem preocupados com o quando, não fiquem preocupados com isso, vão pregar o Evangelho, esse é o ponto de Jesus, vão pregar o Evangelho. Pedro diz isso, que o Senhor tarda ainda a sua volta, porque Ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, porque Ele quer ver o Evangelho alcançando as pessoas. Por isso que uma pessoa que realmente vigia, é uma pessoa que prega o Evangelho, porque ela sabe que Jesus está voltando, e como nós vimos nos sermões passados, o dia da volta de Jesus vai ser de maravilha para aqueles que são dele, mas de tristeza e profundo desespero para aqueles que não pertencem. Por isso uma pessoa que vigia, ela anseia pregar o Evangelho, porque ela sabe que a única maneira dos seus entes queridos, da sua família, dos seus colegas de trabalho, dos povos não alcançados, terem paz e terem esperança naquele último dia, é tendo paz com Deus por meio do Evangelho. Por isso, meu irmão, se nós não temos esse anseio, se nós não buscamos pregar o Evangelho, é porque temos falhado também na nossa maneira de vigiar. Então, quando nós começarmos a nos esforçar para isso, então o Senhor vai trabalhar no nosso coração, e nós vamos começar a nos despertar. Por isso, pregue o Evangelho, trabalhe sim no seu dia a dia, mas queira pregar o Evangelho, lute contra a vergonha, lute contra o orgulho, para falar para as pessoas, pregar o Evangelho para os nossos amados, para os nossos entes queridos, para a nossa família. Uma pessoa que vive à luz do fim, ela precisa, ela anseia pregar o Evangelho. Essa é a terceira maneira. Mas a quarta e penúltima maneira que eu gostaria de citar aqui, é sabendo que um dia prestaremos contas diante de Jesus. Vigiar é viver consciente de que um dia estaremos diante daquele tribunal. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5:10, porquanto, não precisa abrir, eu vou ler, tá? Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Todos, Paulo está falando, permanecerem. Ele está escrevendo para uma igreja, os Coríntios, e ele está se incluindo aqui. Todos permaneceremos, compareceremos diante do tribunal de Cristo, para prestarmos conta daquilo que fizemos com o nosso corpo. Meu irmão, Jesus se entregou para nos purificar, para que pudéssemos ser zelosos de boas obras. Já parou para pensar nisso? Viver sabendo que um dia prestaremos contas diante de Jesus faz bem para a alma, dá um temor. Como que eu vou explicar para Jesus naquele último dia uma vida no pecado, se Ele morreu justamente para que eu pudesse ser santo? Se Ele enviou o seu Espírito para que eu pudesse obedecer às suas palavras, como que eu vou me explicar? Como que eu vou explicar uma vida cristã preguiçosa, se Ele morreu justamente para que eu pudesse fazer boas obras, para que eu pudesse me envolver com a sua noiva? Como que eu vou me explicar? Veja, a minha salvação está segura, eu não estou com medo de permanecer diante do trono e ser mandado para o inferno, não. A Bíblia diz que nós permaneceremos, que nós compareceremos diante do trono, mas para ouvirmos ao final, vinde benditos de meu Pai. Mas antes, nós prestaremos conta de tudo. Jesus diz que até mesmo das nossas palavras. Vigiar, é viver sabendo que tudo o que eu faço aqui tem uma consequência eterna. Tudo o que eu faço aqui, eu vou prestar conta. Não por medo, não viver com medo então,
mas sim porque nós queremos agradar a Jesus, porque Ele nos ama, porque apesar de todos os nossos pecados e falhas, da nossa falha em orar, da nossa falha em pregar o Evangelho, da nossa falha em encorajar uns aos outros, ainda assim Ele nos ama, ainda assim se entregou por mim. Eu quero então agradá-lo. A quinta e última maneira que eu gostaria de citar, como nós podemos vigiar, é ansiando, desejando esse dia. Paulo, em uma de suas últimas palavras a Timóteo, seu fiel escudeiro, ele diz assim: olha, eu combati o bom combate, terminei a corrida e eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Mas esse justo juiz não me dará essa coroa da justiça apenas para mim, diz Paulo, mas também a todos quanto amam a vinda dele. Todos quanto amam a sua vinda. Meu irmão, nós precisamos ansiar e amar aquele dia, o dia em que Jesus voltar. E como nós podemos fazer isso? Nós precisamos meditar nas promessas de Jesus a respeito daqueles dias. Que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, que toda dor vai passar, que todo luto, que toda tristeza, que toda luta contra o pecado, que toda tentação, que todos os pensamentos que nos assediam, que toda a escuridão da alma, que toda a solidão da estrada, isso vai passar. É o dia que não haverão mais crimes, não haverá mais medo, mais ansiedade, mais depressão, mais síndrome do pânico, não vai mais haver isso. Nós precisamos nos lembrar disso para que o nosso coração comece a desejar esse dia. Mas acima de tudo, esse é o dia em que o conheceremos face a face. O nosso Redentor, aquele que se entregou por nós, quando ainda éramos seus inimigos, quando éramos pecadores, ímpios, aquele que viu que, mesmo nos dando o seu Espírito, nós muitas vezes desobedecemos, todos os dias pecamos, aquele que viu todas as nossas falhas, mas ainda assim resolveu nos amar, aquele que previu e já anteviu todas as nossas quedas futuras, as minhas quedas, mas ainda assim escolheu se entregar por mim. Nós o conheceremos face a face. Medite nisso, e então nosso coração vai começar a ser treinado a ansiar e a amar esse dia. Leia sobre os novos céus e as novas terras. Volte e leia os versículos bíblicos específicos sobre as promessas de Jesus para aquele dia, constantemente, vez após outra. Quando passar por alguma dificuldade, alguma dor, ver alguma notícia terrível, lembre-se, a sua própria mente, um dia isso tudo vai acabar. Um dia isso tudo vai acabar. Ao sair na rua hoje, depois dessa pregação, olhe para o céu e imagine, Jesus vai voltar. Pode ser daqui a pouco, ou não, eu não sei, mas vai voltar, todo olho verá, vem sobre as nuvens. Ao ir para o trabalho de manhã, e se olhar no espelho, pense, Jesus pode voltar, hoje. Eu não sei quando, eu não sei onde, mas está próximo. Eu não sei se na minha geração, na próxima, ou daqui 300 gerações, eu não sei. Mas eu sei que está próximo, é o próximo capítulo da história. Então, essas foram 5 maneiras que a Bíblia nos apresenta sobre como nós podemos vigiar. Orando, encorajando uns aos outros, pregando o Evangelho, lembrando que prestaremos contas de nossas vidas diante de Jesus e desejando a sua vinda. Essas são as 5 maneiras que eu trouxe hoje sobre como nós podemos vigiar. E para concluir esse texto então, meu irmão, eu queria dizer então, talvez você tenha visto, que vigiar envolve esforço, não é? Cumprir essas palavras de Jesus envolve luta. E talvez você olhou para a sua vida como eu olhei para mim e falou: Léo, eu estou dormindo. Eu olho para mim e até que eu vivo assim uma vida meio que certinha, mas eu não oro. Eu não tenho desejo de pregar o Evangelho para o próximo. Eu não tenho orado. Eu não tenho vivido como se eu fosse prestar conta diante de Jesus. Ou talvez você já tenha sido tomado pelo desânimo, porque Jesus parece que está demorando. Ou talvez você está vigiando, mas sente
o peso de cumprir sempre essas palavras. Você não sabe como vai acordar amanhã, você não sabe como vai estar daqui a 10 anos, talvez você tenha medo de não estar mais vigiando. Realmente, meu irmão, é uma responsabilidade grande demais. Eu, sozinho, não consigo. E é por isso que aí é que o Evangelho faz diferença. É aí que lembrar do amor e das promessas de Deus faz diferença. É aí que o cristianismo se diferencia de todas as outras religiões. Porque não diz respeito ao nosso esforço, mas aquilo que Cristo fez por nós. Realmente nós precisamos então reconhecer que nós não estamos à altura desse texto. Se você achou durante a explicação que você está à altura desse texto, então você está errado. E se você também achou que você não pode cumprir, por isso vai viver relaxado, você também está errado. Por quê? Porque Jesus se entregou e enviou o seu Espírito para que pudéssemos obedecê-lo. Então o que nós devemos fazer ao lidarmos com todos esses mandamentos da Bíblia é falar assim: Senhor, eu não consigo obedecer. Senhor, eu preciso da Tua força. Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo me ajudando, me auxiliando. Não é do nosso próprio braço. E é também nos lembrando, meus irmãos, que nós somos exortados a vigiar sim, e é nossa responsabilidade vigiar. Mas nós temos uma segurança quando falharmos. Existe alguém que nos vigia. Lembra do Salmo 121? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse primeiro versículo nós conhecemos bem. Mas alguns versículos à frente diz assim: é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Ou, em outras palavras, o Senhor está sempre vigiando por mim. O Senhor não dorme. Por isso nós podemos ter segurança quando Cristo voltar. É como um pai que está ensinando o seu filho a atravessar a rua. Ele está lá do outro lado e diz assim: filho, pode vir. E nós temos a responsabilidade de ir. Mas qualquer intempérie, qualquer coisa que aparecer, ou esquecermos de olhar para o lado, ou tropeçarmos uma pedra, qualquer coisa que aparecer, ou começa a vir um carro, nós temos a segurança que o nosso Pai virá correndo, nos tomará em suas mãos, se preciso for, nos pegará no colo e nos ajudará na travessia. Esse é o nosso Deus. Ele não dorme, o Senhor está sempre alerta, olhando pelos seus. Por isso, meu irmão, nós temos segurança quando Cristo voltar. E para encerrar, eu queria ler só um texto. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 44. Isaías 44, versículo 3. Isaías diz assim: ouçam-me, descendentes de Jacó, todos vocês que restam em Israel. Eu os carreguei desde que nasceram, cuidei de vocês desde que estavam no ventre. Serei o seu Deus por toda a sua vida, até que os seus cabelos fiquem brancos. Eu os criei e cuidarei de vocês, e os carregarei e os salvarei. A nossa vigilância pode falhar, meu irmão, mas o nosso Deus jamais falhará. É isso o que Ele promete aqui. Ele nos carregará até aquele último dia. Se preciso for, Ele nos carregará em seu colo até aquele último dia. O Senhor jamais deixará de nos vigiar.